Olá, firmeza no propósito. Gênesis 17, 27. Todos os da casa de Abraão foram circuncidados, inclusive os comprados de estrangeiros. Queridos, aqui nesse texto, antes de começarmos a explicar, quero dar boas-vindas a você que está aqui nesse canal. É uma honra, se ainda não é inscrito, se inscreve, é de graça, clicando no botão aí abaixo e vai em seguida na opção todas. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Nós estamos numa poderosíssima campanha de 12 meses para a libertação mental, espiritual e financeira. 12 é o número das 12 portas de Jerusalém sendo abertas para a sua vida, em nome de Jesus. Essa campanha vai até o dia 28 de maio de 2026 e enquanto isso você pode estar firmando o compromisso aqui nesse canal, compartilhando para 12 pessoas ou 12 grupos. Eu oro pela sua vida enquanto você interage com esse canal. Espírito de Deus, nesse momento, que haja firmeza no propósito, no compromisso e que o Senhor continue operando milagre em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, aqui nesse texto mostra-nos a firmeza de Abraão no compromisso. A preferência temporal. Abraão abre mão de fazer algo naquele instante para continuar a firmeza no propósito do compromisso que Deus havia feito com ele. Firmeza no compromisso é ter uma visão futurística, é ter uma preferência temporal para daqui a alguns anos. As pessoas hoje, na sua grande maioria, estão em busca de prazeres momentâneos. E já dizia Maquiavel que a busca pelo prazer momentâneo tira a razão. Então, a busca e o comprometimento tem que ser pela razão, pela lógica, por aquilo que é coerente, o que é reto. Se Deus prometeu que vai abençoar Abraão na velhice, quando Abraão já não tinha mais forças, sua energia já estava esgotada, quando ele não tinha mais fichas para apostar, ele não tem outra escolha senão ser fiel a Deus. Arrisca. Na linha correta, ele dá toda a prioridade. As pessoas, quando elas chegam a um determinado nível da vida, acima dos 40, 50 anos, elas começam a ficar mais fiéis a Deus ou começam a endoidar de vez. Eu já vi casos de homens de Deus, como meu ex-sogro saudoso Ezequias. Ele era um homem muito fiel a Deus no dízimo e ele passou muita reflexão e muito exemplo para nós, jovens naquela época. Eu lembro-me que ele dava o dízimo de tudo. Ele não recalcitrava em dar o dízimo. Era fiel. E podia chover, podia fazer sol, podia acontecer o que fosse. Ele não estava nem aí. Ele queria honrar a Deus e que Deus o abençoasse. Abraão está fazendo da mesma forma. Abraão está dando prioridade a uma promessa que sai da boca de Deus, a uma promessa que é uma preferência temporal. As pessoas hoje não guardam mais reserva de valor, não têm uma reserva de valor, não guardam o seu sêmen, não guardam sua moral, não guardam sua dignidade, não guardam sua honra. Elas querem esbanjar, curtir e não tem uma poupança. E quando se fala em poupança, não está se falando dessa poupança do dinheiro fiduciário, que é o banco. O banco não é uma poupança de verdade. A poupança de verdade é o Bitcoin em autocustódia. É a sua saúde, é a sua alimentação, é suas noites de sono, é uma boa leitura de um livro, boa ouvida de boas músicas, aprender um outro idioma, é trabalhar honestamente. Tudo isso é a sua reserva de valor para você usar no futuro. Eu estava estudando hoje sobre homens, a capacidade de gerar filhos a partir dos 40 anos.
E ali naquela pesquisa eu pude ver que os homens de 40 anos em diante, eles começam a cair o nível de testosterona. Muitos homens hoje usando Tadalafila, usando Pramil, buscando alternativas para ter relações sexuais apenas por prazer, porque não se fala mais em filhos. E esses caras, eles apelam para esse tipo de mecanismos sem saber os perigos. Eu conheci um irmão em Salvador, com uma certa idade, já de uns 60 anos, que ele morreu dentro do motel com uma jovem nova, usando esse tipo de comprimido. Não sei se foi o Tadalafila ou foi o Pramil, mas ele se acabou ali. Era um homem de Deus, fazia a obra de Deus, ia para os evangelismos, pregava, dava dízimo, dava oferta, era um cara focado nas coisas de Deus. E caiu. Há homens que não estão fazendo sua reserva de valor. Estão buscando sexo apenas por prazer e estão perdendo suas energias em coisas que não levam a nada, só levam à morte. É necessário nós termos uma velhice aliançados com Deus. Há pessoas que fazem muitos rituais sagrados, religiosos, mas esquecem-se da alimentação. A alimentação, Jesus ensinou sobre o jejum, ensinou sobre cuidar do corpo nesse sentido. Muitas pessoas hoje exageram na alimentação, comendo alimentos industrializados, e esses alimentos industrializados são um veneno para a saúde das pessoas. E elas precisam ter a preferência temporal. Saber que o que ela come é o que ela vai ser daqui a alguns anos. Você é o que você come, você será o que você come. Faça dos seus alimentos os seus medicamentos, para que não sejam os seus medicamentos os seus alimentos. O ser humano é o único que trabalha a vida inteira, arrojado ali no trabalho pesado, para no final da vida pegar o dinheiro todinho e gastar para tentar recuperar a sua saúde. Então, praticar o esporte, uma caminhada, um exercício físico, alimentação saudável, vegana e alimentação com proteínas, carne, ovos, sem óleo de soja, apenas com azeite de oliva, banana natural, água potável natural de poços de preferência. Tudo isso é barato, tudo isso é possível quando você faz um projeto para o seu futuro de família. O homem, como eu pesquisei, ele pode reproduzir ainda a partir dos 40 anos, até os 99, 100 anos ele pode reproduzir. Só ele ter uma parceira que tenha capacidades biológicas. No caso aqui de Abraão, a sua parceira, sua esposa, ela não tem mais a capacidade, mas dentro desse casamento existe uma promessa de Deus, existe uma fé, existe uma persistência, existe um compromisso naquilo que Deus quer fazer nesse casamento. Então, Deus vai honrar, mas Abraão também vai fazer a sua parte. Ele vai ver que o seu futuro é promissor. Então ele não se entrega à cachaça, não se entrega às drogas, ele não se desespera, apesar de ele, em alguns momentos, não acreditar que Deus ia dar a ele filhos na velhice, a sua esposa, mas ele permanece crendo e faz todos os rituais sagrados para agradar a Deus. Firmeza no compromisso. Reserva de valor. Reserva de valor, mesmo depois dos 40 anos, mesmo tendo 15, 20 anos, fazer reserva de valor. Os jovens não são ensinados na escola a fazerem reserva de valor. É necessário nós ensinarmos aos nossos filhos, ensinarmos as pessoas que é necessário fazer reserva de valor com Bitcoin, que é uma moeda descentralizada. As pessoas precisam estudar, entender o que é o Bitcoin. Ter propriedade nesse país não é viável, é melhor alugar. O aluguel, desde que você tenha reserva de valor, gerando, duplicando a cada ano, é claro e evidente que você vai ter dinheiro para comprar, para alugar uma casa, um carro quando quiser, usar um Uber,
usar outros mecanismos e não deixar o seu dinheiro parado numa coisa que não vai gerar. Porque nada é seu nesse Brasil. Tudo que você tem é do governo. Até o seu espermatozoide, o seu sangue não é seu, os seus filhos não são seus, a sua casa não é sua, as suas ideias não são suas, você pode ser embarrado a qualquer momento, o seu dinheiro não é seu, você pode ter o dinheiro preso dentro do exchange ou dentro de um banco ou de uma corretora. O dinheiro só é seu quando você coloca ele em autocustódia em Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, cada um que tem a sua senha é o dono. Então, Abraão, se ele fosse vivo hoje, ele com certeza estaria usando Bitcoin e estaria colocando em autocustódia. Se Abraão fosse da nossa época. Abraão não é da nossa época, é daquela época, e ele está fazendo ali uma circuncisão que é uma autocustódia. Ele está preservando os órgãos genitais masculinos, também os órgãos genitais automaticamente, consecutivamente femininos, para que ele forme um exército de homens e mulheres fortes e saudáveis que sejam futuras gerações, que é a geração do povo de Israel. Hoje o Brasil tem a taxa de fecundidade mais baixa das Américas, cai a cada ano 5%. Existe 81 milhões de solteiros no Brasil, superando o número de casados. Esse número, essa taxa de divórcios, de separações, de solteirice, tem aumentado e pode aumentar até 20% até 2040. O número de casamentos gays entre mulheres subiu para 5,9%. E é isso, o Brasil vai descendo a ladeira abaixo com essas complicações no que diz respeito à formação da família. Ainda tem uma informação aqui que eu queria deixar sobre menores de idade que tomam pílula no dia seguinte, compram em farmácia sem nenhuma prescrição médica, sem acompanhamento dos tutores ou dos pais. Isso o Conselho Tutelar não vê, mas proíbe o casamento, encara. Essa semana eu vi no 7 de setembro, no lugar, marchando um rapaz com a placa do Conselho Tutelar. E parece que o cara que estava marchando do Conselho Tutelar, nada contra as pessoas que têm problema de autismo, mas ele provavelmente era um autista, eu percebi. Agora imagine um cara desse, tá lá julgando casos que são tidos como pedofilia, mas na verdade não são. São casos que poderiam dar em casamentos sagrados, na idade fértil, onde faria com que essa mulher fosse uma mãe de respeito de família. Onde eles veem tragédia, a palavra de Deus vê virtude, porque a mãe de Jesus teve Jesus com 13 anos. Então, as mulheres casavam-se com a idade fértil, a partir dos 13, 14 anos. Hoje virou crime casar na idade fértil, mas é liberado categoricamente, segundo a lei brasileira, o artigo 201, parece, que diz que é liberado para a jovem praticar atos libidinosos dos 14 a 16 anos, só não pode casar. Só pode casar com autorização dos pais a partir de 16 anos. Então, ela vai comprando pílula no dia seguinte, ela vai se destruindo, vai destruindo o que ela tem de melhor, que é o útero, para que quando os filhos nascerem frustrados, sem pai, mães solteiras. É o que está acontecendo, é casamento de mulher com mulher, de homossexuais, e isso tem afetado a estrutura da nação. Na verdade, é uma nação controlada por homossexuais. A nossa nação é uma nação controlada por homossexualismos e feminismos. E para isso nós temos que nos posicionar como homens de Deus e tomarmos as rédeas dessa situação. O casamento polígamo aqui no Brasil é proibido, mas 2% da população global já fazem uso do casamento polígamo, e as nações mais fortes, elas foram polígamos. Abraão teve 2 mulheres aqui, teve a Sarai, cometeu erros, é claro, e teve a escrava Agar, cometeu erros, mas conseguiu fazer ali 2 fortes nações abençoadas por Deus. Dificilmente uma nação que tem a hipergamia, que é as mulheres, que no Brasil já 48% delas buscam homens do topo, sempre estão buscando os melhores homens e deixando de lado
os mais fracassados financeiramente, principalmente e mentalmente. Então, a hipergamia e mulheres que têm dois parceiros, é chamado de bigamia. Bigamia é um homem com duas mulheres, poligamia é o homem que tem mais de duas, poliandria. A poliandria no Brasil, ela acontece nos bastidores, e toda nação, toda sociedade que é poliândrica, que uma mulher tem dois ou mais homens, a sociedade fica enfraquecida, os filhos ficam efeminados e entra em colapso, como Roma, Esparta, Creta, os países antigos, eles colapsaram por falta de domínio masculino na família, certo? Então, Deus quer levantar homens decididos, que sejam firmes no propósito e na decisão e que tenham uma preferência temporal. Mesmo nós tendo uma idade já até avançada, muitas das vezes, mas devemos acreditar que a construção de filhos e de família é uma prioridade em nossa existência e perpetuação da espécie. É um discurso espiritual, biológico e de sobrevivência em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Compartilhe para 12 destinos, deixe seu pedido de oração, comentário. Esse canal, ele necessita da sua interação e leve até outras pessoas essa mensagem de libertação. Somos libertários cristãos. Acreditamos no poder da libertação através da retirada, através da descentralização dos poderes e centralizados em Deus Espírito. Que Deus abençoe. Quero orar por você. Em nome de Jesus, deixe seu like, que é muito importante. E enquanto eu oro, você interage levando essa palavra para outras pessoas, compartilhando com 12 destinos. Espírito de Deus, que sejamos firmes no propósito, no compromisso